No vídeo anterior de Bakidou, vimos Musashi despertar após ter sua alma colocada pela irmã de Tokugawa. Afinal, o clone sozinho ali era apenas uma casca. E o vídeo de hoje começa na Torre DNA, onde o narrador dizia: foi uma sessão de perguntas e respostas, durou mais ou menos 2 horas. Mas ninguém pensou em ir embora, porque estava bem aqui e agora, aquele que todos queriam estar diante. Porém, não havia nada ali, exceto esse homem que estava diante deles. Após esse tempo, Tokugawa se levantava chamando por Miyamoto. O espadachim encarava e Tokugawa se aproximava dizendo: ainda há muito que se falar, mas você é você, e isso é mais do que o suficiente. Não espero nada além dessa compreensão, eu só quero ver você lutar. Os cientistas olhavam surpresos com aquela fala, até mesmo a irmã de Tokugawa, e Miyamoto dizia: mesmo se eu concordasse, não é possível que eu faça assim. Tokugawa colocava um traje à frente e dizia: esta é uma roupa feita sob medida para você, na qual deixamos preparado para o seu despertar. Musashi vestia a cueca, kimono, amarrava o cabelo e por fim a faixa. Em seguida dizia: assim é melhor. E observe bem então, contra quem você quer que eu lute? A cena cortava para a casa de Baki, que pensava enquanto a residência estava repleta de suor de seu treinamento. Estranho, parece ter parado. O bocejo. É meio estranho que tenha parado assim do nada depois de tanto tempo. Mas tudo bem, né? Se for assim, afinal é chato ficar bocejando toda hora do nada. Mas por que parou? O que mudou? Eu não consigo achar o motivo, exceto por esse batimento. Poderia ser isso? Essa batida misteriosa é a razão para tudo isso? Eu tenho que descobrir rapidamente o que é. No entanto, quando eu me movo, ou melhor, a batida para. Mas quando eu paro de me mover, a batida vem. Será algum homem no limite da morte? Será um homem primitivo? Bem, não importa quem ele seja, tenho certeza que ficarei surpreso de qualquer maneira. A cena cortava para a cidade, onde um carro de luxo levava Miyamoto Musashi para conhecer a cidade. Eles passavam num túnel e Musashi questionava: existem estradas subterrâneas? O mordomo de Tokugawa confirmava e Musashi dizia: e também é mais calmo lá embaixo? Tokugawa gargalhava com a situação e o narrador contava: lhe foi explicado a situação. Esse país era o Japão, mas 400 anos no futuro de sua época. Mas mesmo assim, todas essas mudanças era demais para aquele homem. Foi como se tivesse sido vencido por uma avalanche. Tokugawa questionava: daqui em diante, por que não caminhamos? Eles saíam para dar uma volta e Musashi olhava deslumbrado. Já Tokugawa comentava: o que você está vendo seria difícil de descrever até mesmo com 1000 palavras. Podemos ir para o carro mais tarde, mas vamos dar um passeio agora. Musashi olhava para os pés e Tokugawa dizia: ah, isso nós chamamos de sandálias com solo de couro. Elas não são os sapatos mais modernos, mas devem ser confortáveis para você e talvez até familiares. Musashi dizia: não é isso. É o que está abaixo delas. Tokugawa respondia: oh, isso! Ah, sim, isso é o que chamamos de assalto. Ou talvez devêssemos chamá-lo de pavimento de pedra. Ou talvez calçada, afinal estamos na calçada, né? Musashi olhava em volta e questionava: por que é tão grande? Musashi olhava para um prédio e comentava: esse gigante me parece comparável àqueles castelos. Tudo, essas luzes, é realmente deslumbrante, como um grande incêndio. E as pessoas, elas são realmente pessoas? Diferente. Como descrever esse tipo de mudança? Eles iam para um elevador e Musashi pensava: uma sala capaz de subir e descer, uma porta capaz de se abrir sozinha, gelo que reflete e não parece derreter, uma caixa que se move mais rápido que cavalos, tem torres que chegam aos céus. Em voz alta, Musashi dizia: senhor Tokugawa, tenho algo a dizer. Tokugawa questionava: e o que seria? Miyamoto respondia: eu realmente entendo agora. Há mais perguntas circulando na minha cabeça do que eu posso dizer ou perguntar a você. Mas é incrível a evolução que ocorreu ao longo do tempo. Realmente incrível. Parece que eu realmente fui levado para um lugar absurdo. Tokugawa comentava: posso imaginar o seu choque. Miyamoto continuava: mas quero que me mostre o lugar que você realmente quer mostrar.
Tokugawa absorvia aquelas palavras, sorria e dizia: então você já percebeu. Como esperado, eles voltavam para o veículo, seguiam viagem e Tokugawa dizia no caminho: você terá que me desculpar, mas na história do Japão, não foram poucos os períodos de guerra em que os fortes eram a coisa mais valiosa de se ter. Muitos partiram desse mundo e abrigaram no mundo do descanso eterno. Porém, isso é algo que me despertou um estado de desejo, e esse desejo deu a luz para onde estamos indo agora. Um lugar onde você pode ser você mesmo. Foi uma falta de respeito da minha parte. Preciso dizer que sinto muito por isso, mas a verdade é que eu tenho alguém para você conhecer, Sr. Miyamoto. Nos era mostrado o carro indo para o Tokyo Dome. Lá eles entravam na arena subterrânea, as luzes eram acesas e Musashi, surpreso com todas aquelas luzes que ele comparava às chamas, questionava: seria aqui? Tokugawa respondia: embora estejamos reformando esse lugar repetidas vezes ao longo dos anos, aqui tem sido um campo de batalha por diversas gerações. Miyamoto olhava para baixo, via areia e detritos, se agachava, pegava e percebia ossos e dentes. Em seguida dizia: as ruas se foram. Confuso, Tokugawa questionava: as ruas? Assim, não estamos mais no concreto, é areia. Miyamoto largava a areia com detritos e dizia: familiar, os sentimentos que eu tinha referente a tudo que vi se acalmaram. Tokugawa comentava: sim, é porque deve ser um lugar apropriado para você, até familiar, mas mais importante, onde você pode ficar e ser você mesmo. Miyamoto chamava: Senhor Tokugawa. Tokugawa respondia: sim, vejo que já percebeu, ele chegou. Nos era mostrado Sabuki Oishiro. Ele vinha andando e Miyamoto dizia: oh, uma espada. Tokugawa dizia reverenciando: Sabuki Oishiro, agora no Japão, é o homem que pode ser chamado de o maior espadachim da atualidade. Como tem passado, Kyushiro? Kyushiro respondia: há quanto tempo, Sr. Tokugawa? Você me parece muito bem. Miyamoto encarava e Kyushiro percebia o olhar. Ele ia na direção de Musashi e ao chegar a uns 2 metros ele era cortado ao meio. Em seguida suava frio. Musashi desmanchava seu ímpeto e Tokugawa, que não via aquele corte, continuava dizendo: então, Kyushiro Sabu é um nono dan. Musashi questionava confuso: nono dan? Kyushiro tentava chamar ao fundo e era ignorado, e Tokugawa dizia gargalhando: é verdade, esses sistemas não existiam na sua época. Obviamente você não vai entender esses níveis e o que eles significam. Mas como podemos dizer? Bem, é o título que você dá a alguém que mostra suas habilidades na arte da luta. Kyushiro novamente chamava ao fundo e Tokugawa continuava dizendo: claro que ele não está num nível que possa ser comparado a você, mas existem apenas alguns que podem carregar esse título que ele tem nas costas. O número é cerca de 20 pessoas em todo o mundo. Kyushiro voltava a chamar e Musashi o encarava. O espadachim moderno se preocupava e Tokugawa continuava dizendo: em todo o Japão, ou melhor, em todo o mundo, temos apenas em torno de 20 pessoas, como eu disse. Apenas esses homens viveram de fato pela espada até esse ponto. Mais uma vez Kyushiro o chamava e Tokugawa percebia dessa vez. Em seguida questionava: qual é o problema, Kyushiro? Kyushiro Sabu respondia: quem é? Tokugawa sorria e questionava: do que exatamente você está falando? Kyushiro respondia questionando: quem diabos é esse homem? Ele respirava bem ofegante e Tokugawa respondia: infelizmente eu não posso dizer ainda, mas vou explicar tudo mais tarde. Kyushiro olhava cada vez mais ofegante, pegava forças e dizia: Senhor Tokugawa, terei que pedir pelo seu perdão, porque não serei capaz de ser fiel à nossa promessa. Tokugawa se surpreendia e Kyushiro dizia reverenciando: não posso mais fazer parte dessa coisa. Tokugawa sorria e Kyushiro continuava dizendo: estas são palavras que nunca disse em todos os meus anos de vida. E claro, é bem difícil para mim dizê-las em voz alta. Tokugawa respondia: tenho que admitir que o que você está dizendo é muito interessante. Mas posso perguntar o que mudou na sua mente? Kyushiro olhava para Miyamoto Musashi que aguardava e respondia: foi há poucos instantes,
mas já foram 6 vezes. De repente, Kishiro era cortado ao meio e parava de falar. Tokugawa olhava confuso, aguardava, e Kishiro dizia com mais dificuldades ainda. Agora, aconteceu de novo. Musashi abria um sorriso, e Kishiro dizia. Agora foi a 7ª vez. Quantas vezes esse homem me cortou? Tokugawa não entendia, olhava para Musashi e questionava. Mas o que você fez? Quando Kishiro iria explicar, Musashi exclamava. Hashimonji! Kishiro se surpreendia e Tokugawa questionava. Hashimonji? Mas o que seria isso? Kishiro dizia. É assim como o nome que você disse. De cabeça para baixo. O corpo dividido em 2 partes iguais. E essas divisões podem rasgar todos os 8 portões do homem. Isso eu sei. Tokugawa se surpreendia. Olhava para Musashi e Kishiro continuava. A 2ª barreira é... Musashi interrompia dizendo. A garganta. É como se seu destino fosse decidido abertamente. 3ª barreira. O corte grandioso. Corta claramente o corpo. Kishiro dizia com dificuldades. Sim, seria cortado. Não importa a resistência colocada. Tokugawa questionava confuso. Mas do que diabos vocês estão falando? Musashi continuava dizendo. 4ª barreira. Dividindo o corpo por cima, por meio de uma barra. 5ª barreira. A divisão de um tempo. 6ª barreira. A propagação do corte. E por fim, 7ª barreira. O peito. Realmente são vários atos, e foram essas barreiras que foram atravessadas desde o momento que chegamos aqui. Tokugawa olhava em choque, se acalmava e dizia. Mas Miyamoto, peço perdão. Essa sua mão não estava segurando nenhuma espada, então com que você cortou? Musashi dava risada e Kishiro aguardava como se tivesse muita dificuldade de se manter em pé, até que Musashi respondia. Mesmo sem uma espada, ainda consigo cortar pessoas. Kishiro questionava. Senhor Tokugawa, quem é esse homem? Você o chamou de Miyamoto ou é impressão minha? Ser capaz de cortar sem a conveniência de uma espada? Musashi esticava sua mão e questionava. Você poderia me mostrar sua espada? Kishiro olhava preocupado, encarava Tokugawa e questionava. A minha espada? Musashi questionava. Existe algum problema com o meu pedido? Tokugawa comentava meio sem graça. Bem, acho que não teria problema, certo? Ele pensava. Sim, eu sei que é perigoso, mas eu quero ver. Quero ver Miyamoto Musashi segurando uma espada. Eu realmente quero ver isso. Em voz alta ele dizia. Está resolvido então, pois não há nenhum problema, certo? Kishiro dizia. Sim, aqui está. Musashi pegava a espada, desamarrava, tirava o lenço e posicionava bem suavemente. Em seguida, desembainhava. Ele olhava para a lâmina e todos aguardavam preocupados. Já Musashi dizia. Já faz muito tempo. Tokugawa pensava. Já faz muito tempo? Mesmo que tenha sido trazido para a Era Moderna, o espadachim Miyamoto Musashi não deveria estar totalmente ciente de como ele chegou aqui. Mas apenas segurando uma espada novamente, parece que ele pode dizer... que já faz tempo? Será que ele sente essa distância da espada? Que estranho. Musashi questionava. Senhor Sabu, você poderia me dar a outra também? Musashi pegava outra espada e dizia. Uma espada na mão direita e outra na esquerda. Uma longa e uma curta. Tokugawa pedia. Senhor Miyamoto, você poderia nos mostrar algo? Musashi encarava o mesmo e Tokugawa continuava dizendo. Bem, quero dizer... Você sabe o que estou pedindo, certo? Miyamoto questionava. Você quer ver uma das minhas técnicas, certo? Tokugawa respondia. Sim, tudo bem? Kishiro se preocupava e Musashi respondia. Estão me pedindo para mostrar minhas técnicas, mas parece que só vocês dois estão aqui. Então suponho que um de vocês dois quer ser cortado? Os dois diziam não desesperados e Musashi amenizava. Era só uma piada. Musashi se virava e Tokugawa pensava. Será que ele realmente vai mostrar suas técnicas? Sim, ele vai fazer isso. Kishiro pensava. Qual técnica de espada será? É realmente lindo. Desde que ele pegou a espada, tudo foi lindo. Do começo ao fim. Tudo é suave. Uma técnica que só aqueles que dominam a essência do ferro podem fazer. É como se a técnica não fosse destinada a cortar um ser humano. Musashi nessa hora dava um passo, erguia as duas mãos, posicionava as duas espadas com o dedão e o dedo indicador e cortava.
Mas antes de chegar ao solo, as duas espadas ecoavam o som de quebra. Em seguida, saíam voando repartidas antes de colidirem com a areia. Tokugawa e Kyushiro se chocavam. Viam a lâmina caindo no solo e Musashi olhava para o material e em seguida dizia: aconteceu no final de contas. Kyushiro pensava: o que ele fez? Parece que ele realmente quebrou as espadas. Musashi respirava fundo e dizia: essa katana não é real. À primeira vista parece real. Vejo que já cortou alguém com essa espada, mas ela não consegue aguentar um simples golpe de prática. Precisa ser forjada corretamente. Kyushiro questionava: Senhor Tokugawa, eu insisto, quem diabos é esse homem que você chamou de Miyamoto? Essa espada foi usada por mais de 60 anos. Ele fez isso com a katana e disse que um mero movimento de treino não era o suficiente para ela. Isso não é algo que eu queira ouvir. Me diga, quem diabos é você, espadachim? Musashi sorria, reverenciava e respondia: meu nome é Miyamoto Musashi. Prazer em conhecê-lo. Kyushiro travava e Tokugawa dizia: sim, é a verdade. Kyushiro se ajoelhava e dizia ao fundo: não, isso não é possível. Isso é besteira. Quem acreditaria nisso? Musashi dizia para Gorogou: Senhor Tokugawa, uma pessoa forte. Usar uma espada seria bom com uma pessoa forte. Ou alguém utilizando uma lança. Até mesmo alguém usando um arco seria bom. Eu aceitaria com prazer alguém que luta até de mãos nuas. O mais forte que esse país tem a oferecer. Quem seria? Suando frio, Tokugawa dizia: não consigo parar de tremer. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Estejam preparados, pois a calamidade Miyamoto Musashi está diante de nós. E um dos momentos mais épicos serão colocados em chuva aqui pra gente. Toda hora o Miyamoto vai causar pânico na cidade de Tóquio, no mundo de Baki. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like para ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. Ah, e outra coisa, saiu um top 15 personagens mais fortes de Baki que eu atualizei recentemente. Vou deixar o link aqui em cima, caso vocês queiram lá assistir, será redirecionado para esse vídeo. É isso, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.